Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem dos Escritos Bíblicos e o tema deste vídeo: por que Jesus não virá por sobre as nuvens e não ocorrerá o arrebatamento? É isso mesmo, porque Jesus não virá por sobre as nuvens e não ocorrerá o arrebatamento. Talvez você que está esperando ele vir por sobre as nuvens, toda nuvenzinha que se forma lá no longe, você sai na janela, aí eu acho que ali é Jesus colocando o tapete mágico. Acho que ele vai vir tapetinho e os anjinhos vai vir do lado dele, batendo as asinhas, tocando as trombetinhas. Bru, bru, bru. Mas eu vou te mostrar aqui nos escritos bíblicos que isso é impossível de acontecer. Claro, se você acredita na Bíblia, né? Se você acredita no que está escrito. Agora, se você deixar a sua fé nos escritos bíblicos para você acreditar em um líder religioso, um dito mestre, um professor, aí é problema seu, eu não posso fazer nada. E antes que você fale, você não está ensinando? Eu não. Eu não sou professor, eu não sou mestre, eu não sou religioso, eu não sou pastor, não sou padre, não sou papa, eu não sou nada. O que eu sou no Espírito é o seu irmão em Cristo. Nós, no Espírito, nós somos irmãos e o nosso Pai espiritual é Elohim. É o Senhor que é o Espírito. Ele é o nosso. Nada mais que isso. Então, vamos à leitura. Por que Jesus não virá por sobre as nuvens e não ocorrerá o arrebatamento? Eu te convido a ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 13 ao 18. 13 ao 18. Assim está escrito: não quero ir, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Estou utilizando o texto da Almeida Corrigida Fiel. Versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Versículo 15. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Olha, o 16 e o 17. O 15 e o 16. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Veja, vou deixar esses 3 versículos aqui, porque você pode querer ir lendo. Você pega isso daqui e você está em uma chamada igreja, você está reunido aí num lugar que cabe 10.000 pessoas sentadas, aqui no Brás, lá no Brás, que eu estou aqui no bairro, lá no Brás tem uma sinagoga grande lá que cabe 10.000 pessoas sentadas. Sobe uma pessoa lá, falando que tem dons de balabachuras, de profecias, que é homem de Deus, que é ungido de Deus. E a maioria das pessoas acredita nisso. Por que acredita? Porque, às vezes, a maioria tem pouca leitura, ou uma grande parte. Outros são preguiçosos, têm preguiça de ler. E outros por conveniência. Estão ali porque gostam, aquelas palavras fazem bem ao ego, ao status, ao poder aquisitivo das pessoas. Então eles estão ali. Eles não estão nem aí para Deus. O negócio deles é buscar bênçãos de Deus. Eles vão nesses lugares atrás de sinais, de prodígios e maravilhas. Então aí, a pessoa lá no altar, no local de sacrifício, porque onde tem altar é local de sacrifício, isso é coisa de lei mosaica. Aí lê esses 3 versículos, está vendo? Está escrito, Paulo falou, Paulo era de Deus, Paulo era um homem de Deus, Paulo era um filho de Deus, ele falou isso, que
eles, os vivos, iriam, quando na volta de Jesus, eles iriam subir, seriam arrebatados e subiriam, os bonequinhos, nas nuvens. Mas aí você vai ver outras passagens que Paulo também disse que o reino de Deus, ou o reino espiritual, que o reino de Deus está em nós, ou entre nós, o reino espiritual, no reino espiritual, Paulo disse que não tem carne nem sangue, nem coisas perecíveis, nem coisas materiais. Não tem dinheiro. No reino espiritual não tem ruas de ouro, de prata, isso não tem nada. Isso é fábulas religiosas. O reino espiritual é o reino espiritual, onde está o nosso Senhor, o nosso Pai do nosso Espírito. Então, como que alguém pode ser arrebatado nisso daqui, se carne e sangue não entram no reino espiritual? A contradição já começa logo aí. Mas a religião, lendo isso, os crentes, os religiosos, eles acreditam, porque eles não têm conhecimento. Assim também está, veja, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 ao 10. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia, em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Então, de novo aqui no versículo 7. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do poder. Você do outro lado está falando, tá vendo? Paulo falou em 2 Tessalonicenses também, que o Senhor virá juntamente com os seus anjos, batendo asinhas, tocando a trombetinha. Então está escrito, nós temos que acreditar. Sim, mas afinal de contas, aí você fala assim, você diz que você acredita nos escritos, mas você está desqualificando. Não, eu não estou desqualificando. Eu estou fazendo uma leitura racional. E eu vou te mostrar a forma que saiu da boca dele, de Jesus, a forma que ele viria. E o porquê que ele falou que viria por sobre as nuvens. Eu vou falar isso para você. Vou te mostrar. Então veja, tem outra situação aqui. Outra situação. E tem outra situação ainda mais cristalina. Mateus, capítulo 26, versículos 64 e 65. Disse-lhe Jesus ao sumo sacerdote quando estava no sinédrio, quando estava ali sendo sentenciado, julgado pelos líderes religiosos. Líder religioso nunca valeu nada. Disse-lhe Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve. Então, eles ali, os daquela época, daquela geração, os que estavam ali, eles iriam ver o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Olha, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então ele estava falando que o sumo sacerdote e outros que faziam ali a composição do sinédrio, eles iriam ver a volta dele. E é uma pergunta que a gente sempre faz, né? Aqueles que ficam futurizando a volta dele. Se Jesus não voltou ainda, então o sumo sacerdote e outros daquele sinédrio estão com quase 2000 anos, porque ele falou que em breve, o breve da religião, já se fazem 2000 anos que ele veio e está por aí anunciando que ele vai vir. Mas ele disse ao sumo sacerdote, vocês verão, você vai me ver em breve, vindo por sobre as nuvens. Aí você do outro, aí no 65, então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Porque Jesus falando aquilo, Yeshua, Yahshua, o nome que você quiser, porque nenhum desses existe mais no corpo carnal, porque depois disso foi o Cristo ressuscitado, o Espírito. Então, quando o sumo sacerdote ouviu Jesus falando que ele era o Filho de Deus, que ele iria cumprir uma profecia que eu vou ler agora para você daqui a pouco, porque é de onde Jesus e outros, e Paulo tirou que ele viria por sobre as nuvens. Eu quero te mostrar qual foi o significado de falar que ele viria por sobre as nuvens. Então, quando ele falou isso, o sumo sacerdote rasgou as vestes, tirou os filactérios, as franjas,
ficou só de cirolão. Porque ele falou, não pode, agora ele blasfemou, ele está falando que é filho de Deus, porque na profecia está escrito que o filho de Deus viria por sobre as nuvens para julgar Israel. Ele blasfemou, então não precisa mais de prova nenhuma. Vamos matá-lo, vamos pendurar, porque isso era a maldição das leis mosaicas. Para quem falasse de outro Deus, deveria ser pendurado. Então Jesus tirou isso de algum lugar para falar essa profecia, para se cumprir essa profecia. Vir por sobre as nuvens, sinal de juízo. Veja o que o profeta Daniel falou no capítulo 7, versículo 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Jesus disse em Mateus 26, 64. Disse-lhe Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, vindo por sobre as nuvens do céu. A profecia de Daniel, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então, na visão de Daniel, na profecia de Daniel, ele falou que a forma de juízo, a forma de julgamento de Deus seria dessa forma, seria desse jeito. Então, Jesus, usando dessa profecia, falou para o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote era os de mais idade, eram os anciãos. Então, aqui na profecia diz que quando Jesus voltasse como juiz, como filho para julgar, o que aconteceria? Os anciãos iriam vê-lo voltando. E nisso, Paulo pegou isso. Paulo pegou isso, essa forma. Jesus falou diversas outras passagens que também seria isso. Para o quê? Para comprovar, para dar o aceite à profecia de Daniel, vindo por sobre as nuvens. E isso a religião tem, está aí, anunciando, porque está escrito. Porque Jesus, só que eles não têm o entendimento que Jesus falou para se cumprir a profecia, de uma forma figurada. Porque não tem cabimento para uma pessoa que tem um entendimento racional, Jesus voltar por sobre as nuvens, em cima de um tapete mágico. É o que eu falo sempre. Em que corpo ele voltará? Em um corpo africano? Em um corpo europeu? Japonês, coreano, chinês, baiano, cearense, gaúcho, paulistano, paulista, mato-grossense, manauara, correto? Então você entende de onde Paulo falou que aqui, em 1 Tessalonicenses 4, do versículo 15, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com ele. Veja que Paulo falou dessa forma, usando a profecia, falando que Jesus viria por sobre as nuvens. E seriam arrebatados. Mas e aí? E aquele senhorzinho que ficou 70 anos numa religião, devolvendo 10% do salário, coisa que é um engano, dando a oferta da viúva pobre, é outro engano, dando a nota mais bonita, aí ele venceu o prazo da experiência carnal nesse mundo, já está lá com 5, 10 anos, não tem mais nem cabelo, se desfez todinho, aí vai ser como? Como que esse daí vai ressuscitar e será arrebatado esse corpo? Volto a falar, Paulo diz que no reino celestial, reino espiritual, não tem carne nem sangue, e nada material. E aí? Então esse senhorzinho que foi 70 anos servidor de uma religião, ele não ficou lá para sempre? Não foi arrebatado? Pessoas que foram incineradas, cremadas, pessoas que foram cremadas, vai ser jogadas no mar, vai ser juntadas de novo às cinzas. É assim que você acha? É assim que a sua mente carnal acha que vai ser isso acontecer? Olha só, assim foi a volta dele. Quem disse foi Jesus, não foi o Cláudio Mendes e não foi eu procurando isso em livro de doutor de ninguém não. Lucas 17, 24. Porque como o relâmpago que faiscando desde uma parte do céu resplandece até a outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Então, no dia do Senhor, no dia que ele viria
para julgar, para sentenciar os israelitas, foi em forma de relâmpagos, trovões, sinais. O juízo foi espiritual. Na parte material, na parte carnal, foi colocado na mente do general Tito, que era comandante do exército romano do dia do Senhor, que durou do ano 66 à metade do ano 70, foi colocado na mente dele o intuito, o sugestionamento. Foi general Tito e o exército romano, eles foram usados como instrumento para o juízo, para cobrar as contas dos israelitas. E assim foi o juízo de Deus, dentro dos muros de Jerusalém, no ano 70, desse no mês de agosto, quando findou. Outra passagem, veja, Mateus 24, versículo 26 e 27. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Você está vendo? Aí você tendo um entendimento racional, você fala, peraí, Daniel 7,13, ele falou que viria de uma forma por sobre as nuvens, então precisava de reencarnar, aí você fala, reencarnação na Bíblia não tem, então não bate muito bem. Aí você lê isso daqui, você fala, é uma forma espiritual. Aí você vê, aí sim tem sentido, aí sim tem conexão, aí a conta fecha. Você não necessita de nenhum tipo de calculadora, nem científica, nem financeira, nem algébrica, nada, porque a conta fecha. E assim voltou e julgou os israelitas. Assim foi o juízo, porque está assim também em Apocalipse 14, 6 e 7. Disse João, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, as fontes das águas. Olha aqui, ó. Jesus lá em Mateus 24, do versículo 1 ao 3, disse aos discípulos que não ficaria pedra sobre pedra. Olha no versículo 8 de Apocalipse 14. E outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira de sua fornicação. A Babilônia era quem? Jerusalém. E dentro da Babilônia estava o templo, que os judeus consideravam como morada, como casa de Deus. Por que Jesus não virá por sobre as nuvens e não ocorrerá o arrebatamento? Porque o juízo já foi estabelecido no ano 70, já foi estabelecido a nova Jerusalém espiritual, o tabernáculo dele, e o tabernáculo dele é espiritual e está em nosso espírito, e Deus não está mais no terceiro céu, Deus está em nosso espírito, porque ele é o espírito. E convém a cada um o adorar em espírito e em verdade, assim como Jesus disse em João capítulo 4, a partir do versículo 20, quando ele disse àquela mulher samaritana, Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então esta foi a mensagem. Espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, eu peço a sua contribuição com esse canal, dando um joinha, compartilhando este vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos em frente, falando da maravilhosa presença, da maravilhosa morada do Senhor, que é o Espírito, em nosso espírito, mostrando que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é um livro histórico, é um livro da história de Deus. É um livro que mostra, que prova que todas as coisas já se cumpriu e não sobrou nada. Não sobrou nada para a religião. O que nós devemos fazer é desfrutar da presença do grandioso, do soberano, do Criador de todas as coisas em espírito no nosso espírito. Até a próxima, se assim Ele, o Senhor, que é o Espírito, permitir. Tchau, tchau.